através do YouTube, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. Pedir para que seja colocada a nossa projeção. Nós vamos hoje finalizar a série de mensagens com base nessa carta, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu querido discípulo Timóteo. O tema da nossa mensagem nessa manhã: igreja, pregue a palavra. Igreja, pregue a palavra. Nós vamos caminhar nesse texto de 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Quando nós fazemos uma pequena recapitulação de tudo aquilo que já estudamos aqui, desde o início do mês de abril, nessa série de mensagens, na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós nos lembramos que essa carta, uma carta pessoal, uma carta intimista, uma carta que toca o coração do seu discípulo, é uma carta não apenas de despedida. Afinal de contas, o apóstolo Paulo sabia que ele estava prestes a morrer, a deixar esse mundo. Não é apenas uma carta de despedida, mas é sobretudo uma carta de convocação. Timóteo, participa do meu ministério. Timóteo, eu preciso de alguém para passar o bastão da minha obra. Timóteo, toma, você vai continuar a minha corrida. Você vai continuar a minha corrida. Caminhamos então, vendo que Paulo convida Timóteo a participar dos seus sofrimentos, porque para viver o ministério que o Senhor havia dado a ele, era fundamental que ele compreendesse de que as lutas viriam, e de que as lutas se intensificariam, elas seriam cada vez maiores e mais graves. Sim, as lutas fazem parte da obra do crente, do ministério do crente, da vida da igreja. Nós somos chamados a enfrentar o sofrimento todos os dias. Vemos que também é necessário para o servo do Senhor enfrentar não apenas o sofrimento e a luta, mas também enfrentar a oposição, enfrentar aqueles que se colocam contra a mensagem do Evangelho, sobretudo aqueles que se infiltram dentro da igreja e trazem mensagens que são estranhas à cruz de Cristo Jesus. Deturpam assim a mensagem do Evangelho e com isso desconstroem a fé do povo. Temos visto tantas e tantas pessoas, basta ligar a televisão. Vivemos dias em que os falsos mestres são abundantes, são em grande quantidade, mas a igreja não pode esmorecer, ela não pode fraquejar, mas ela tem que permanecer naquilo que ela recebeu, na sólida palavra de Deus, no sólido fundamento, no sólido alicerce da santa palavra de Deus. O Senhor chama então a cada um de nós a relembrar que a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E assim nós terminamos o domingo passado, na qual o pastor Carlos Elias expôs então esse texto do capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 17. Se você quer ser perfeito, se você quer andar segundo o padrão de Deus, esteja alicerçado, fundamentado, arraigado na palavra de Deus, a palavra que não erra, pois todas as suas palavras e cada uma dessas palavras foram sopradas pelo próprio Deus, pelo Santo Espírito de Deus. Sim, chegamos então ao final, capítulo 4, versículos 1 a versículo 8, o que nós encontraremos então? Igreja,
pregue a palavra, essa palavra que é a sua base, essa palavra que é o seu fundamento, cumpre o seu papel de ser coluna, que ergue a palavra de Deus acima de todas as coisas, para que todos possam ouvir, para que todos possam conhecer, para que todos possam testemunhar do poder do Evangelho de Cristo Jesus, do poder da palavra que salva. Ah, querida igreja, queridos irmãos e também amigos que nos assistem, a pregação da palavra é a tarefa mais importante e mais urgente da igreja. É sobre isso, exatamente sobre isso, que o apóstolo Paulo passa a falar então. Capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos projetar o texto na tela. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Santo e bendito Deus, temos diante de nós a tua palavra aberta, e uma vez aberta, a nossa expectativa para essa manhã é que o Senhor fale aos nossos corações. Ah, Deus, os dias são maus, sim, são dias estranhos, são dias repletos de preocupações, de tribulações, mas a nossa tarefa não muda, o nosso direcionamento não muda, as tuas ordens permanecem as mesmas, que a tua igreja, espalhada sobre a face da terra, e em especial aqui em Campo Grande, assuma a sua responsabilidade de proclamar a santa e perfeita palavra de Deus. Ah, Deus, por favor, que o Senhor nos instrua nessa manhã, e que a tua misericórdia nos cubra, porque quem somos nós para ousadamente levantar a voz para proclamar a palavra de vida eterna? Não somos absolutamente nada. Este servo que agora aqui se propõe a falar diante do teu povo, nada é para essa tarefa, mas clamamos e contamos com a tua misericórdia. Que a tua graça abra os nossos corações, que a tua misericórdia inunde as nossas mentes, sature as nossas mentes, com o senso de dever que temos diante da mensagem que um dia recebemos. A mensagem da salvação, a mensagem da redenção da humanidade, que só é possível através de Cristo Jesus, nosso Salvador, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que pagou o preço da nossa morte. Obrigado a Deus, porque somente por Ele podemos ter vida, e que sejamos arautos da vida, por onde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, ao confrontar esse texto, ao lutar com esse texto, ao ler e reler esse texto,
é impossível não ser tomado de um profundo senso de responsabilidade. Não temos aqui diante de nós uma passagem que afaga o nosso coração. Aqui nós temos, na verdade, um boletim de ordens de um comandante, do comandante de um exército, que tem diante de si a responsabilidade da batalha, que tem diante de si o senso da necessidade da vitória, e que conclama então o seu colega, que conclama então o seu companheiro de lutas, a se juntar com ele, a se juntar a ele nessa tarefa, e ombro a ombro avançar contra o exército inimigo. O Senhor Jesus já havia dito, durante os seus dias de ministério, que ele haveria de edificar a sua igreja, e que as portas do inferno jamais poderiam resistir contra ela. Isso significa, queridos, que nós somos uma tropa que avança, nós somos um exército que anda à frente. Nós não estamos chamados, não fomos chamados a ficar na defensiva, a nos proteger, a nos esconder, a nos entrincheirar. Não, nós somos chamados a avançar. E a vitória nos é garantida em Cristo Jesus. Temos a certeza de que a vitória é certa. No entanto, a batalha continua dura, continua renhida, continua tenebrosa. A névoa da luta, a névoa da guerra está sobre as nossas cabeças. Testemunhamos, sim, a dificuldade que era estar com as armas à mão e o inimigo à frente. O medo bate no coração. O raciocínio muitas vezes falha, porque de fato é duro para qualquer soldado quando chega a hora da luta. Ah, meus irmãos, Paulo tinha plena consciência disso, e a partir da sua plena consciência disso, ele chama o seu discípulo amado, aquele que ele tem como filho, aquele a quem ele nutre profundo carinho e consideração, aquele com relação a quem ele tem senso de proteção, de preocupação. Timóteo era para Paulo um filho. Mas mesmo sendo um filho, Paulo tem a consciência de que Timóteo também tem a mesma vocação que ele. E eu ouso dizer nesta manhã que não apenas Paulo e Timóteo têm a vocação da proclamação da palavra de Deus, mas eu e você também, cada um de nós, que um dia fomos salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, aqueles que tiveram seus pecados todos perdoados, aqueles que foram aceitos na família de Deus, aqueles que são amados de Deus, aqueles que são tratados como filhos de Deus, aqueles que desfrutam da certeza e da promessa de que reinarão para sempre com o Senhor. Estes têm exatamente a mesma vocação do apóstolo Paulo, a mesma vocação do discípulo Timóteo. Por isso o título ali no início, igreja prega a palavra, não é pastores preguem a palavra, não é vocacionados preguem a palavra, não é professores preguem a palavra, não, igreja, todos nós temos o compromisso, a responsabilidade, o dever da guerra pela palavra, o dever de erguer a bandeira da palavra de Deus, do verbo de Deus, acima de qualquer outra. Meus irmãos, Paulo tem essa consciência, e aqui ele faz então o convite final a Timóteo, uma vez que ele tem a consciência de que seu martírio é iminente, que os dias estão chegando, que ele em breve morrerá. O texto então é dividido em duas partes. A primeira parte, uma exortação, a segunda parte também uma exortação. Na primeira parte, a razão da exortação,
e na segunda parte uma outra razão para essa mesma exortação. Então Paulo divide em duas duplas. Primeira dupla, o seu chamamento, o seu desafio, e ele dá o motivo para esse desafio. Segunda parte, ele dá outro desafio muito semelhante ao primeiro, mas ele dá uma outra razão para a qual ele apresenta esse desafio a Timóteo, e nós vamos dividir então o texto nessas mesmas duas partes. Primeiramente, primeira parte, versículo 1 ao versículo 4, pregue, igreja, porque os dias são maus. Pregue, porque os dias são maus. Note comigo que Paulo começa a sua exortação com solenidade. O texto das versões de Almeida, inclusive, traz uma série de palavras difíceis que às vezes a gente nem usa no dia a dia. Conjuro-te. Começa assim a minha versão. Conjuro-te. Ordeno solenemente, convoco você, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, com a consciência de que o nosso Deus, o nosso Salvador Cristo Jesus, Ele há de julgar todos aqueles que estão vivos, aqueles que já morreram. É por Ele que eu te ordeno, que eu te convoco, que eu te chamo à batalha. É uma ordem solene. E essa ordem tem como base a manifestação e o reino de Deus. Eu vou falar mais um pouco daqui a pouco, mais um pouco sobre isso, sobre a manifestação de Deus. Mas é fundamental que a gente note os detalhes desde o início. Timóteo, atenta para o Senhor, atenta porque o nosso Deus é um Deus que julga. Sim, há caminhos mais fáceis, Timóteo, há mensagens mais simples, Timóteo, há mensagens que afagam o ego, há mensagens que acalmam o coração, há mensagens que fazem com que as pessoas tenham você em alta conta, com que você seja aceito, com que você seja popular, com que todo mundo reconheça em você um grande homem. Sim, há mensagens assim, mas não importa a opinião dos homens, importa a opinião daquele que julga. Daquele que julga entre vivos e mortos, daquele que julga tanto aqueles que aqui estão, fazendo a sua obra, talvez sem nenhuma projeção, em igrejas minúsculas, nos rincões mais longínquos desse país ou de outros, aqueles que, como Lucas, estão no lugar que nem internet tem, literalmente no fim do mundo da selva amazônica, aqueles que sequer nós podemos citar o nome, e aqueles que nós nem sabemos quem são, mas Deus sabe. E aqueles que estão na televisão, e aqueles que têm milhões de seguidores, aqueles cujos vídeos têm centenas de milhares de curtidas no YouTube, no Face, sei lá onde, o fato é que Deus não olha para isso. Não olha para isso. Se essa pessoa que tem milhões na sua assistência não é fiel à santa palavra de Deus, o seu ministério já está reprovado. Reprovado. Mas se outro, sem jamais ter projeção alguma, sem ser conhecido de ninguém, é fiel na sua proclamação, e ainda que a poucas pessoas apresenta a palavra de Deus com vida, porque ela é vida, este é aceito pelo Senhor, que julga entre vivos, que julga vivos e mortos. Paulo clama a Timóteo também pela manifestação e pelo reino de Deus. Isso significa, queridos, que esse que julga, ele não apenas vem para concluir essa história, mas ele já inaugurou outra. Nós somos arautos de um reino que já acontece, que já existe, que já é real.
Nós somos aqui embaixadores, e como embaixadores nós precisamos ouvir e responder positivamente a essa convocação. Timóteo, Lucas, Carlos Elias, Guilherme, Angélica, você aí que me ouve, pregue a palavra. O reino é real. Ele é eterno. Ele é sobre qualquer outro reino. Ele é sobre a República Federativa do Brasil. Ele é sobre qualquer império que já se estabeleceu ou ainda há de se estabelecer na face desta terra. Ele é real e ele é eterno. Timóteo, você sabe disso. Igreja, você experimenta isso. Então ouça, prega a palavra. Paulo, em alguns momentos, tem construções muito complexas, muito difíceis de entender. Os tradutores, às vezes, sofrem, penam com o grego de Paulo. Às vezes, ele vai e volta no argumento, e o camarada ali, na hora de traduzir, sofre a beça para fazer um texto que faça sentido na nossa língua portuguesa, ou na língua de sinais. Mas o fato é que aqui, no seu discurso de despedida, o apóstolo Paulo ele é extremamente simples. Ele repete sistematicamente o aoristo imperativo. O que é isso? Aoristo é um tempo verbal grego, nós não temos em português. Mas, basicamente, ele é aquele tempo verbal que fala de uma ação completa. E imperativo, todos nós sabemos o que é, uma ordem. Ele não está preocupado o tamanho da duração do cumprimento da ordem. Ele não está preocupado se isso vai acontecer daqui a 1 ano, 10 anos ou amanhã. Na verdade, o que Paulo está preocupado é que Timóteo assuma um compromisso fiel, profundo, firme com o Senhor, de pregar a palavra na sua totalidade, na sua plenitude. Ele mesmo tinha esse compromisso. O próprio apóstolo Paulo, ao lermos ali o livro de Atos no capítulo 20, quando ele conversa com os pastores da igreja de Éfeso, ele manda chamar então esses pastores, esses presbíteros, e os desafia a cumprir o seu ministério. Ele usa o seu próprio exemplo e ele diz: vocês devem lembrar como eu agi e me comportei no meio de vocês, nunca deixando de publicamente ou de casa em casa lhes transmitir, lhes proclamar, lhes ensinar todo o conselho de Deus. Não há verdade da Sagrada Escritura que seja exclusiva dos teólogos, que seja exclusiva do clero, que pertença aos pastores. Não existe isso. A palavra de Deus é a carta de amor para a igreja, para o povo de Deus, para o mundo perdido e que pode ser salvo pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Dessa forma, não há absolutamente nada do Gênesis ao Apocalipse que não deva ser ensinado às pessoas. É exatamente esse o nosso compromisso aqui. Se você é aluno da nossa escola bíblica discipuladora, você sabe do que eu estou falando. A nossa preocupação é ensinar todo o conselho de Deus. Ah, mas essa doutrina é muito difícil, então não vou falar para o povo não. Não existe isso. Quem ousa fazer isso está privando o povo de vida, de alimento. É fazer o povo de Deus passar fome. Ou dizer: Deus, a dieta que o Senhor prescreveu não está boa não, eu tenho outra melhor. Aí o cara dá um pouquinho de Bíblia, mistura um pouquinho com psicologia e assim vai. E misericórdia. O que sai desse negócio aí? Não! A nossa preocupação, igreja, deve ser pregar a palavra. Ah, pastor, então quer dizer que eu preciso conhecer muito, eu preciso ser um teólogo, eu preciso estudar a língua original, eu preciso ter uma biblioteca de milhares de volumes. Veja, querido, tudo isso é muito bom.
Mas cada um de nós deve fazer de acordo com a sua possibilidade. Você tem sua Bíblia aí na sua casa? Então, o primeiro passo é ler. Simples assim. Ah, pastor, mas a minha Bíblia é tão simples. Mas ela é Bíblia? Tá do Gênesis ao Apocalipse, tá completinha? 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Tá certinho aí? Beleza. É só você ler. Só você ler. O teólogo de verdade, ele é aquele que tem um livro-texto só, que é a Sagrada Escritura. Todos os outros são apenas ferramentas, são apenas auxílios, que jamais terão a mesma autoridade da Sagrada Escritura inspirada por Deus. Então, querido, você quer se aprofundar na palavra? Começa lendo a palavra. É só isso. Ah, mas eu não estou entendendo. Eu quero te dizer o seguinte, que algumas partes, eventualmente, você pode não entender na primeira leitura, mas a imensa maioria do texto você vai entender. Então você tem que ler a Bíblia igual você lê qualquer outro livro. Os outros livros você também não entende tudo de uma vez. Você vai ler uma, vai ler duas, vai ler três, e quanto mais você lê, mais você entende. Ah, pastor, parece tão fácil. Ora, eu não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que você tem que levantar e fazer. Se você não quiser fazer, aí nada vai acontecer. Ou você está achando que de uma maneira sobrenatural Deus vai mandar um anjo, abrir o seu cérebro e transferir tudo ali, todo o conteúdo instantaneamente para a sua cabeça? Vai acontecer isso não. Prega a palavra. Para você pregar, você precisa conhecer. Mas é fundamental você entender o que significa pregar. Note que o texto não está escrito ensine a palavra. Ele até usa essa palavra, ensinar, essa ideia de ensinar aqui embaixo. Mas a ordem primeira é prega a palavra. Não é ensina a palavra, não é conversa sobre a palavra. É prega a palavra. Como assim? Sim, a palavrinha que está aqui é o verbo kerusso. Esse verbo, ele é derivado da palavra grega kerux, que significa arauto. Quem era o arauto? Naquela época não tinha televisão, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha nem jornal impresso. Então, como que se dava as notícias? Vinha um camarada, que era chamado arauto, ele se posicionava na praça, onde havia uma grande movimentação de pessoas, e no gogó, na garganta, ele berrava os anúncios do rei. Então, como saber aquilo que os governantes daquela época haviam determinado? Como saber quando havia sido promulgada uma nova lei? Como tomar conhecimento de um novo decreto? Através da fala do arauto. Era o cara que chegava na praça, e em alta voz, ele literalmente berrava as palavras da sua mensagem. Literalmente era isso, era um cara que gritava as palavras que haviam sido determinadas que fossem propagadas. Então note aqui, querido, que quando o apóstolo usa essa palavra aqui, essa ideia da proclamação, ele está dizendo, literalmente, que a igreja não pode se privar de, em alto e bom som, falar da palavra de Deus para que todos ouçam. Para que todos ouçam. Ah, pastor, quer dizer então que eu tenho que ficar na praça ali falando um monte de coisa que as pessoas nem vão parar para ouvir? Note, o arauto da antiguidade, ele era alguém que as pessoas paravam para ouvir. Primeiro, por causa da sua posição, mas em segundo lugar, por causa de quem ele representava. Ele representava a autoridade. Então, quando o arauto se colocava à frente da praça, para proclamar então o seu anúncio, a sua mensagem, a praça que estava em burburinho parava. E ela parava para ouvir.
Então, querido, a ideia de pregar a palavra pressupõe que alguém vai ouvir. Não pressupõe que todos vão gostar da mensagem, mas pressupõe que o outro lado vai ouvir. Isso significa, queridos, que nós precisamos de usar estratégias para que os outros nos ouçam. Esta aqui é uma delas, por exemplo. Estamos aqui com a igreja vazia, uma saudade terrível dos irmãos, sentindo uma falta tremenda disso aqui cheio, mas nós não nos privamos de pregar a palavra. Não posso pregar aqui no templo cheio, então eu prego para a câmera. Vocês não têm noção de como é difícil um negócio desse. Olhar para um treco preto ali e imaginar que do outro lado estão aquelas 1.000 e poucas pessoas que normalmente estariam aqui num domingo como hoje. Estratégia. Estamos pregando, estamos anunciando, cumprindo o nosso papel de arautos. Outros fazem isso ainda nas praças, outros fazem nos condomínios, outros fazem nos seus pequenos grupos multiplicadores, outros fazem no seu contexto de trabalho, ali na hora do almoço, no intervalo, no trajeto, no ônibus, no trem, no metrô. Outros fazem através das suas redes sociais, colocando textos, mensagens evangelísticas. O fato é que o Senhor nos ordena, prega a palavra. Note que é para pregar a palavra, não é para pregar a igreja. Não é para pregar a minha vida cristã, não é para pregar o meu exemplo, é para pregar o conteúdo da palavra, porque somente este conteúdo tem poder salvador. O meu e o teu testemunho auxilia, atrai as pessoas, mas não converte as pessoas, porque somente o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não podemos nos enganar dizendo, as pessoas vão ver o meu testemunho, então vai dar tudo certo. Teu testemunho abre portas, mas é a tua palavra, é a tua fala, é a tua comunicação do conteúdo da Sagrada Escritura que transforma o coração. Igreja, prega a palavra. Agora, como pregar? Eu gosto muito dessa imagem do arauto e volto a ela, porque o arauto ele não podia ser um cara desanimado. O arauto não podia ser um cara tímido. Ele não podia chegar na praça, baixar a cabeça e começar a ler o texto dele. Se ele fizesse assim, as pessoas não ouviriam. Se ele fizesse assim, as pessoas não tomariam conhecimento daquela mensagem. Por isso, eu achei muito interessante, e eu quero citar para vocês aqui, um trecho do comentário de William Hendrickson. Ele escreve assim: a proclamação ou pregação genuína é vívida, não seca, oportuna, não obsoleta. É a proclamação fervorosa de novas iniciadas por Deus. Quem tem a consciência do poder da mensagem do Evangelho não pode ser tímido na proclamação da mensagem salvadora. Não pode. Porque a mensagem do Evangelho é vida. Nós somos portadores da mensagem que traz vida. Sim, essa é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Como deve ser essa proclamação? Perceba que o texto continua. Na minha versão aqui, insta. Em outras, insista. E ainda outras, esteja preparado. Verbinho difícil de traduzir esse, né? O que ele significa, afinal? Insta e insista ou esteja preparado? Bom, o dicionário padrão da língua grega do Novo Testamento diz o seguinte:
estar presente em prontidão para executar uma tarefa. Fixar a mente, estar atento. É a tradução aplicável aqui a 2 Timóteo 4,2, trazida pelo dicionário de Walter Bauer e outros. Estar presente em prontidão para executar uma tarefa. Fixar a mente, estar atento. Qual é a ideia então aqui? Veja que essa palavrinha é modificada por 2 advérbios. A tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não, dependendo também da sua versão aí, da sua tradução. Insista, esteja de prontidão todo dia. Os pastores sabem bem o que é isso, não é? E a gente inclusive ouve no seminário. Os nossos professores nos alertam. Meu filho, depois que você se formar e você estiver no ministério, sempre tenha uma mensagem dentro da Bíblia. Antigamente era no papel, né? Agora a gente leva dentro do celular. Não é verdade? Ali na nuvem. Aí qualquer coisa a gente liga ali o celular rapidinho e já tem o esboço. Não é verdade, pastor Carlos Elias? Quantas e quantas vezes aquele convite para outra coisa se transformou num convite para pregar o Evangelho? A tempo e fora de tempo. Devemos estar preparados sempre. Agora, o sermão ali, no momento inesperado, talvez seja um exemplo até fácil. Mas e aquele sermão pregado no momento em que você testemunha um acidente e aquela pessoa que é vítima do acidente vai morrer? Ela está ali nos seus últimos momentos. E aí? Ah, pastor, mas isso aí, então Deus vai mandar um pastor nessa hora para pregar. Mandou você para pregar. Se você está lá, é para você pregar. O cara vai morrer. Acabou de bater o carro, vai morrer. Deus colocou você ali, para você fazer o quê? Pregar o Evangelho. Para que mesmo que ele morra, ali naquela hora, o seu corpo morra, o seu espírito seja salvo. E ele tenha a verdadeira vida. Sim. É no meio da tempestade, no meio da perseguição. Quando todo o ambiente é hostil, o mandamento é o mesmo. Insista, permaneça preparado, esteja de prontidão para executar a sua tarefa. Quando você estiver escalado para o serviço, ou não. Quando você estiver ali agendado para pregar, ou não. Sabe qual é o terror do seminarista? Você que é seminarista e está ouvindo aí, sabe do que eu estou falando. Lembrando os velhos tempos, pastor Carlos. O terror do seminarista é quando ele chega na igreja despreocupadamente, tranquilão, né? E aí, de repente, aconteceu um acidente, o carro não furou o pneu, o pastor não veio, não chegou. Meu filho é contigo mesmo. Aí vem o diácono e fala, é com você mesmo. Você que vai pregar. Aí a tremedeira começa, o desespero bate, mas Deus chama a igreja a estar de prontidão, quando você está na escala ou quando você não está. Quando você está num ambiente familiar e ali surge uma oportunidade para você lançar a semente do Evangelho. O que você vai fazer? Vai deixar passar? Vai deixar para lá? Não. Há tempo e fora de tempo. Prega a palavra, esteja pronto para pregar a palavra. Esteja consciente que pregar a palavra envolve corrigir e literalmente apontar o erro. Ninguém mais quer apontar o erro. Um tema que o pessoal não quer mais falar no púlpito, pecado. Um assunto que a gente foge, inferno. Mas nós somos chamados a pregar todo o conselho de Deus. Então nós vamos pregar sim tudo que está lá. E ainda que vá doer na audiência. Quer ver uma marca do falso mestre? Até conversei isso com o irmão essa semana.
A marca do falso mestre é que ele ousa subir num púlpito de uma igreja, ele confronta todo mundo, menos quem está ouvindo ele. Ele fala do presidente, ele fala do deputado, ele fala do governador, ele fala do governo antigo, ele fala de todo mundo, ele fala das outras igrejas. Mas ele, em momento algum, fala da negligência do seu povo que ali está naquele momento com ele, do seu povo que não prega, do seu povo que não vive, do seu povo que não se arrepende. Ele confronta todo mundo, bate no peito e se diz profeta, mas ele não ousa tocar no pecado da sua igreja. Afinal de contas, é quem paga o seu salário. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Aquele que está mais preocupado com o seu salário do que com a fidelidade que o Senhor exige dos seus arautos, esse não tem qualificação para ocupar o púlpito da proclamação da mensagem do Senhor. Corrige, aponta o pecado, aponta o erro, a começar do seu próprio coração, mas passando pela sua comunidade. Sim, devemos ser corajosos, porque a palavra faz questão de mostrar o que está errado em nós. Então nós devemos reconhecer a disciplina de Deus, repreende, mostra o que está diferente, mostra o que está inconforme em relação à palavra de Deus, mostra o que está fora do padrão de Deus, repreende, mas também exorta, ou seja, se coloca do lado para andar junto. Com toda longanimidade, ou seja, paciência. Sim, vai ter irmão que tu vai ensinar 10, 20, 30, 100 vezes. E não vai aprender. E o que a gente vai fazer? Ensinar de novo. De novo, e de novo, e de novo. Com toda longanimidade, paciência, suportando. Às vezes a gente pede misericórdia. Deus manda mais longanimidade, que está bravo o negócio. Está complicado. Mas também, não apenas a paciência, a doutrina. A doutrina aqui não tem diretamente a ver com o conteúdo do ensino. O conteúdo ele já falou lá em cima, mas tem a ver, sobretudo, com a forma. Sim, nós devemos pregar didaticamente. Nós devemos pregar de uma maneira que a audiência entenda o que a gente está falando. Acompanhe o raciocínio. Prega a palavra. Sim, como? Seja qual for o tempo. Aponta o pecado. Mostra novo caminho. Anda do lado. Tenha paciência. Seja didático. Mas nunca se esqueça, igreja. Pregue a palavra. Por quê? Chegamos então à primeira razão. Lembra? 2 exortações e 2 razões. Por quê? Versículo 3. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Por que, Timóteo, você precisa ser relembrado do teu papel de ser arauto do Senhor, de ser pregador do Evangelho? Porque a igreja, a primeira igreja de Campo Grande, precisa ser relembrada nessa manhã, final do mês da EBD, encerramento do nosso mês da EBD, da nossa responsabilidade de sermos arautos da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Porque vai chegar o tempo. E é interessante esse vai chegar o tempo aqui, esse futuro que Paulo usa. Em que as pessoas vão ter como que um bichinho que coça o ouvido. Já aconteceu com você? Na roça às vezes acontece, né? Quando a gente vai para lugar de roça assim, entra um bichinho e fica ali coçando o nosso ouvido. Há uma outra versão que diz que vão ser como quem tem comichão nos ouvidos. Essas pessoas vão ter esse ouvido irrequieto, de modo a não suportar a sã doutrina.
Toda vez que a sã doutrina é trazida e é pregada, o ouvido começa a coçar. A expectativa dessas pessoas é, então, que venha alguém para atender ali as suas necessidades, para falar aquilo que essa pessoa quer ouvir, para comunicar aquilo que alguém já está esperando. A grande questão é, queridos, ao ouvir uma palavra, ao ouvir um conselho, ao ouvir um ensino, ao ouvir uma instrução, a nossa expectativa é sempre estarmos certos? Se há uma verdade bíblica, na verdade é um conceito resumido da Bíblia toda, é que aquilo que eu e você achamos não importa. Ah, mas eu acho isso. E daí? Qual a relevância do que eu acho? O que importa não é o que eu acho. O que importa é o que é a verdade. Por isso Jesus, orando por nós, disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Verdade não é nada dito pelos homens, verdade não é nada escrito pelos filósofos, verdade não é sequer aquilo que foi desenvolvido pelos teólogos a partir da Escritura. A verdade é a Escritura em si, ela mesma, ela é a verdade. Prega a palavra, Timóteo, porque haverá o tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Paulo escreveu no capítulo 3 o contexto no qual ele já estava inserido. O contexto de resistência à sã doutrina, o contexto de intrusos trazendo conceitos errados para dentro da igreja. Tudo isso já estava acontecendo ali, nos dias de Paulo. Mas ele ainda assim diz: vai ficar pior ainda. Os falsos mestres já estão presentes, mas vai ficar pior. E aí a gente olha para os nossos dias de 2020, e aí você vê o cenário, você vê o que está debaixo da placa evangélico, e ao ver isso, você tem quase um surto, né? É um negócio desesperador. O que a Escritura está dizendo é que vai ficar pior ainda. Se hoje está ruim, saiba que amanhã vai piorar. Qual é a resposta que a igreja deve ter? Desanimar? Recuar? Se acovardar? Não. O que a igreja deve fazer é pregar a palavra. Quanto mais heresia na praça, mais evangelho a igreja tem que lançar, tem que semear com a sua boca. É muito triste quando as pessoas nos confundem com os charlatões da fé. A resposta não é apologética, a resposta é evangelização. Aqui não estou desmerecendo a defesa da fé, não estou desmerecendo aqueles que estudam essa área da teologia, não. O que eu estou dizendo é que somente o verdadeiro evangelho da cruz de Cristo quebranta as pessoas. E existem uma série de pessoas, muitas e muitas pessoas, que estão inseridas em igrejas, em falsas comunidades, e ali estão sendo enganadas. Nós não devemos nos preocupar em argumentar com essas pessoas e vencê-las no argumento. Nós devemos nos preocupar em pregar Jesus. Porque quando essa pessoa tiver um verdadeiro encontro com Cristo que salva, aí ela será de fato libertada. Primeiro ponto, então, pregue, porque os dias são maus. E quanto mais problema tiver, quanto mais heresia tiver, quanto mais oposição tiver, mais a igreja deve pregar. É notável o caso missionário da China. A China, durante todo o século XIX, teve uma ocupação maciça dos britânicos.
E com a ocupação dos britânicos durante esse período, a presença de missionários cristãos foi abundante. Muitos e muitos missionários estiveram naquele país e pregaram ali. Com o advento da Revolução Comunista, com a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, a perseguição aos cristãos foi implacável, foi terrível, cruel. Bíblias foram queimadas, igrejas foram completamente desautorizadas e destruídas, os missionários todos foram expulsos e os poucos pastores chineses foram perseguidos, junto com os seus rebanhos também. Ocorre que quando a China começou alguma abertura cultural, já na década de 80, a igreja chinesa contabilizava cerca de 20 milhões de crentes. E hoje, ela é uma igreja extremamente numerosa. Há cidades da China, da mesma China comunista, onde a maioria dos habitantes já são cristãos. Há mais uma onda agora de perseguição acontecendo na China. Templos sendo destruídos, nova onda de perseguição. Mas a igreja ali já está consolidada. Por quê? Porque mesmo sem os missionários, havia um povo comprometido com a palavra do Evangelho. Quanto maior a perseguição, maior foi a proclamação. Ouvimos, alguns anos atrás, o testemunho do que Deus tem feito no Irã. De pessoas que são parte da igreja do Senhor naquele lugar, e ali proclamam a palavra, mesmo debaixo de profunda perseguição. E o Senhor tem dado centenas e centenas de batismos e de conversões. Deus tem levantado lideranças, Deus tem levantado pastores. O que é isso? Isso é o poder do Evangelho. Não podemos reter para nós o poder do Evangelho. Precisamos espalhar o poder do Evangelho. Tu, porém, chega então essa frase característica dessa segunda metade da carta de Paulo a Timóteo, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Tu, porém, prega porque o tempo está acabando. Então, se tem alguma parte do teu ministério que você ainda não cumpriu, cumpre agora. Percebe aí no versículo 5, você é diferente, Timóteo, você não é aquele que sente coceira nos ouvidos por causa da heresia, você não é aquele que foge da sã doutrina, você é um servo fiel, você é diferente, PIB de Campo Grande. Você é uma igreja fiel que há 116 anos prega o Evangelho. Não retroceda. Reconheça os seus pecados, reconheça suas falhas e completa a tua obra. Veja o final do versículo 5, cumpre cabalmente o teu ministério. Se lhe faltou sobriedade, se lhe faltou temperança, se lhe faltou equilíbrio no trato com o outro, a hora é agora. Se você tem se sentido fraco diante do sofrimento, a hora de estar forte é agora. É agora. Se você em algum momento foi tímido na evangelização, na proclamação da salvação em Cristo Jesus, a hora de fazer missões é agora. Cumpre cabalmente o teu ministério. Por quê? Por quê? Agora ele traz a razão para si. Porque os meus dias estão acabando, Timóteo. Porque o meu tempo aqui está breve de chegar ao final. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O que é isso? Estou sendo oferecido como aquelas ofertas de bebida, quando o vinho era derramado sobre a oferta do animal morto. E a partir daquilo se exalava um cheiro que subia para os céus.
parte do ritual sacrificial do Antigo Testamento, Paulo usa essa ilustração. A minha vida é um sacrifício ao Senhor, é um sacrifício vivo. Durante toda a vida, eu me entreguei ao Senhor como alguém que cultua e adora a Deus, mas agora na morte, eu também me entrego a Deus. Eu pertenço a Deus tanto na vida quanto na morte. E agora, no momento em que eu vou partir, no momento em que eu vou dizer adeus a essa existência, eu tenho a consciência de que a minha morte também é uma oferta agradável ao Senhor. O tempo da minha partida é chegado. Agora o versículo 7, talvez você saiba até de cor. Se você ainda não decorou esse versículo, por favor, decore. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Algo curioso é que no texto grego, propositadamente, Paulo coloca as palavras bom combate, carreira e fé primeiro em cada uma das construções. Isso é de propósito. Ele faz isso para não colocar a sua pessoa em primeiro lugar. O que importa é o bom combate, que o Senhor, pela sua graça, me permitiu combater. O que importa é a corrida, a carreira, que o Senhor, pela sua graça, me permitiu correr. O que importa é a fé, que o Senhor um dia plantou no meu coração e me leva até o final da vida fiel a essa mesma fé. O que importa não sou eu, o que importa é o que o Senhor me deu para fazer. O que importa é a caminhada que o Senhor quer que eu trilhe. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É notável que essas ilustrações, elas são recorrentes em Paulo. Primeira carta, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo lembra que Timóteo deveria combater o combate. Também, ali já no final da primeira carta, no capítulo 6, versículo 12, ele escreve o seguinte: combate o bom combate da fé, Timóteo. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Timóteo, combate. Você é soldado. Você é chamado para a guerra. Então vamos lá. Se você volta até o capítulo 2, você vai ver que essa mesma ideia do soldado em serviço está presente aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, ali no versículo 3 em diante: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Da mesma forma, do versículo 5 em diante, ele faz a ilustração do corredor, daquele que no estádio tem uma corrida de obstáculos diante de si. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando Paulo diz: Timóteo, eu posso ser exemplo para você porque eu vivi assim, então viva também, combata também, corra também, guarde a fé também. Com certeza ele tem em mente uma série de momentos, uma série de situações. E o William Hendrickson também, ao comentar o texto, ele capta isso de uma forma muito vívida. Ele diz assim: houve um combate contra Satanás, contra os principados e potestades. Sim, Paulo se lembra desse combate. Contra os dominadores do mundo das trevas nas regiões celestes. Contra os vícios e violências de judeus e pagãos. Contra o judaísmo entre os gálatas, contra o fanatismo entre os tessalonicenses, contra as contendas, a fornicação e os litígios entre os coríntios. Contra o gnosticismo incipiente entre os efésios e os colossenses. De fora, os conflitos, de dentro, os temores. E, finalmente, porém não menos importante, contra a lei do pecado e da morte que operava em seu próprio
coração. Paulo talvez tivesse em mente tudo isso. Todos os desafios que ele teve que enfrentar no combate que o Senhor colocou ele para lutar. E agora ele chega ao final lembrando de tudo isso e podendo dizer: combati o bom combate. Meus irmãos, chegamos ao final, lembrando aquilo que o versículo 8 diz de forma tão clara para nós. Sim, agora a coroa da justiça me está guardada. Uma vez que eu vivi assim, está guardado para mim essa coroa, aquela que o Senhor, o juiz, lembram do juiz do versículo 1? Ele me dará naquele dia. Mas veja, Timóteo, ouça a primeira igreja de Campo Grande, ouça, irmão querido, o Senhor dará não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A minha tradução, pelo menos, perdeu aqui algo que é fantástico no texto de Paulo. Perdeu o fato de que a palavrinha manifestação do versículo 1 é a mesma palavra que agora foi traduzida por vinda. Veja que Paulo clama a Timóteo a pregar a palavra por causa da manifestação do Senhor, a manifestação de Jesus Cristo. E veja que a coroa é dada a todos aqueles que amam a manifestação de Jesus Cristo. Sim, o Senhor Jesus há de manifestar-se em poder e grande glória. Amém. E nós amamos a sua manifestação. Nós amamos a experiência de vê-lo face a face e nós temos essa esperança, esse dia vai chegar. Não importa se seremos martirizados como Paulo, não importa se vamos viver uma vida longa e morreremos de velhice como João, não importa, o fato é que quando fecharmos os nossos olhos nessa terra, nós contemplaremos face a face o nosso Salvador, e esta é a nossa grande glória. Mas o Senhor Jesus está vindo. Coronavírus nos lembra disso. Heresias crescendo, ensinos falsos, falsos mestres, falsas igrejas também nos lembram disso. Mas tudo isso deve nos encorajar mais e mais a importância e a urgência da proclamação. A pregação da palavra é a tarefa mais importante e mais urgente da igreja. Ela não pode ser deixada para logo mais, ela não pode ser deixada para a semana que vem, ela não pode ser deixada para ano que vem. Igreja, prega a palavra agora. Lá fora há um mundo em trevas, lá fora a gente morrendo, lá fora há pessoas indo para o inferno. Igreja, prega a palavra. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, prega a palavra. Não coloque nenhuma outra tarefa à frente da pregação, prega a palavra. Igreja, seja fiel, porque o Senhor Jesus está vindo, e nós, povo de Deus, somos aqueles que amamos a sua vinda. Eu quero terminar dizendo, queridos amigos, meu querido pastor, que aqui ocupa esse púlpito com tanta fidelidade, não vamos nos desanimar. Pastores, pastor Carlos, pastor Anderson, pastor Adiel, pastor Henri, todos os outros pastores membros aqui da igreja, preguemos a palavra com fidelidade e ousadia, porque o Senhor é o nosso juiz. Que sejamos aprovados pelo Senhor e somente pelo Senhor. Vocacionados, você chamado para o ministério da palavra, você seminarista,
não te rebaixes a ser nada além de um pregador fiel da palavra de Deus. Charles Spurgeon certa vez disse aos seus alunos: se o Senhor te chamou para o ministério da palavra, não te rebaixes a ser um rei. Não te rebaixes a ser um rei. Seja fiel. Não busque ter ministérios grandes. Não busque projeção. Não busque ser conhecido. Busque erguer o nome de Jesus acima de todo nome. Busque ser fiel e aprovado pelo Senhor. Igreja de Campo Grande, que tenhamos ouvidos atentos, braços fortes, para continuar a nossa obra. Sim, ouvidos atentos, para que jamais aceitemos o erro, jamais aceitemos o erro no nosso meio. Sejamos fiéis ao Senhor e à sua palavra, que tenhamos filtro nos ouvidos, de modo a toda vez que alguma coisa que foge à verdade da Escritura for anunciada, nós logo acendamos a luz amarela e estejamos alertas para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Mas também tenhamos braços fortes para sustentar o missionário que leva a palavra lá do outro lado do mundo. Braço forte para erguer, para construir o ministério dessa igreja, o ministério fiel dessa igreja, em muitos lugares. Braços fortes para sustentar a obra da proclamação, onde for necessário. Tenhamos ouvidos atentos e braços fortes. Não podemos esmorecer, não podemos fraquejar, não podemos retroceder. O apóstolo Paulo foi martirizado. Em algum lugar ali do período do reinado do imperador Nero, em Roma, ele foi morto por causa da sua fé. Se necessitarmos morrer por causa da nossa fé, que assim façamos. Que não tenhamos absolutamente nada nesse mundo que nos aprisione e nos limite na proclamação do Evangelho. Mas Paulo passou o bastão e Timóteo prosseguiu a obra. E depois de Timóteo, outros, e aqui estamos nós. Igreja, que sempre tenhamos a consciência de que a nossa responsabilidade é passar o bastão do Evangelho às próximas gerações, que não fraquejemos, antes que tenhamos braços fortes. Vamos orar. Santo e bendito Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos encoraja, porque ela nos exorta e ela nos fortalece. Deus, não vamos olhar atrás. Deus, não vamos retroceder. E se há alguém, algum membro da PIB de Campo Grande, que tem se sentido fraco, que tem se sentido limitado, que tem vivido agarrado a algum pecado, que em nome de Jesus o Senhor quebrante e transforme agora. Porque nós queremos, ó Deus, ser uma tropa em prontidão, e ao ouvir o Teu comando, queremos avançar contra o inferno. Queremos vencer as batalhas que o Senhor nos permitiu lutar, e queremos, ó Deus, ser vitoriosos por meio daquele que nos amou. Já somos vencedores, Deus. A vitória já é nossa. Nos ensina a tomar posse dessa vitória. Nos ensina a vivenciar essa vitória. Nos ensina, ó Deus, e nos capacita a não nos prender a nada desse mundo. Ah, Deus, por favor, que possamos olhar para Ti, e somente para Ti, autor e consumador da nossa fé. Nos conduza, Deus, em triunfo, como igreja do Senhor, poderosa em boas obras, mas sobretudo poderosa na proclamação do Evangelho que salva. Obrigado, Deus, por cada pastor da Tua igreja. Obrigado pelo pastor Carlos Elias, abençoa o Teu servo. Dá-lhe, ó Deus, cada vez mais intrepidez, força, capacidade, autoridade espiritual que provém da Tua palavra,
para conduzir o púlpito desta igreja, alicerçado na Sagrada Escritura. Abençoa, ó Deus, meus amigos queridos, colegas preciosos, pastor Anderson, pastor Adiel, pastor Henri. Abençoa, ó Deus, cada colega espalhado em tantos lugares, que mesmo sem nenhuma projeção, tem sido fiel ao Senhor na proclamação da Tua palavra. Sustenta Teus servos, ó Deus, em nome de Jesus. Sustenta dando-lhes força, dando-lhes, ó Deus, autoridade, em nome de Jesus. Sustenta aqueles que sonham com o ministério, porque um dia o Senhor tocou o seu coração, que no santo ministério da palavra, o Senhor use, ó Deus, muitos jovens dessa igreja. O Senhor os treine, os prepare, os levante e os leve até os confins da terra para proclamar a Tua palavra. E continua, ó Deus, nos fortalecendo, para que permaneçamos seguindo fielmente as orientações do Senhor. Ah, Deus, nos alimenta, nos conduza, nos fortaleça. Nós precisamos do Senhor. E é em nome de Jesus que oramos. Amém.